Olá pessoal, eu sou Joaquim Moura, sou psicólogo, diretor da Clínica Fênix e a partir de agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sua saúde mental. O nosso podcast Mente Aberta está trazendo sempre temas relevantes em relação à saúde mental para orientar e educar vocês um pouquinho sobre aquilo que a gente sabe um pouquinho, né? Hoje o nosso tema é autismo em adultos e eu estou aqui com a nossa terapeuta ocupacional, Liz Amaral, que vai se apresentar para a gente, Liz. Fala um pouquinho sobre sua caminhada profissional. Oi, Joaquim. Tudo bem? Tudo bom. E aí? Então, terapia ocupacional entrou na minha vida quando eu era adolescente ainda, quando eu não conseguia arrumar meu quarto. Me lembro chorando com a minha mãe. Nossa, eu não consigo nem arrumar meu quarto. Eu falava para ela, calma e tal. Então, essas demandas cotidianas foram parte de um desafio da minha vida. E daí, quando eu fui já com 19 anos, 18 anos, né, começar a fazer vestibular e tal, estudar que eu vou, qual será a minha profissão e tal, eu encontrei a TO e me apaixonei pela TO desde o primeiro momento que eu li o que era aquilo, né? Por que o fazer humano é tão importante para a vida e por que é tão fundamental na relação saúde-doença também, né? Então, TO faz parte de mim dessa época. E na faculdade foi justamente também, ao passo que eu fazia a faculdade, eu ia melhorando as minhas capacidades, habilidades de organizar a minha rotina, de organizar minhas coisas, que era muito desorganizado. E a minha cabeça também, então comecei a entender que organizando fora eu organizava dentro, que eu tinha que arrumar tudo antes de estudar. E hoje não consigo trabalhar se não arrumar tudo, né? Então, é um pouco isso, assim, a história. E atualmente você está trabalhando com o que, Liz? Hoje, a pandemia mudou a vida de muita gente, ela mudou a minha vida também, né? Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho, gente. Só para vocês entenderem. Liz, ela trabalhou como terapeuta ocupacional, né, na Clínica Fênix com a gente. Foi uma ótima parceira. Vamos dizer assim, ela foi a minha primeira parceira direta de trabalho, né? Falar isso eu fico até assim, porque Liz é uma pessoa muito importante na minha carreira profissional, porque a gente fez muitas trocas positivas. Lembra da gente arrumando o armário, lembra? Pois é. Jogou um monte de coisa fora. Uma das primeiras coisas que a gente fez lá na clínica, eu entrei, foi o meu primeiro emprego, a Clínica Fênix. Um dia eu conto essa história pra vocês. Mas eu cheguei lá, falei, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou arrumar os armários. Aí falei, Liz, bora lá comigo. Encontrou eu pra arrumar os armários, né? Jogar tudo fora. Jogar tudo fora, os negócios, tudo que enfim. não presta. A gente começou a arrumar a casa junto lá, não foi, Liz? E até hoje tem um quezinho de Liz lá, né, com a gente, trabalhando com a gente sempre. Então eu sempre falo com muito carinho sobre você e gostei muito de você ter aceitado o meu convite para falar, né, sobre autismo em adultos, que é um tema que me interessa muito, já que eu tenho pouco saber sobre isso, né? E a minha primeira, enfim... Então, a Clínica Fênix para mim também foram 12 anos, eu acho. Foram 12 anos. 12 anos da minha vida que me trouxeram muitos aprendizados. É uma escola, assim. Foi uma escola para mim e eu só tenho referência positiva. Sim. Muito boas, assim. E todo mundo que fala com você fala sempre com muito carinho, tanto os pacientes quanto os profissionais, viu? Legal. Então, Liz, falando sobre isso, atualmente você está trabalhando com o quê? Adultos autistas, né? Então, veio a pandemia... Aconteceu um monte de coisa na minha vida pessoal, pedi para sair lá da Clínica Fênix, porque eu não via outra opção. E comecei a trabalhar muito mais online e dentro da saúde mental, adultos autistas começou a fazer parte da minha agenda de uma maneira muito intensa, né? Antes atendia jovens, crianças, mas não adultos dessa maneira tão intensa. Então, primeiro eu comecei a questionar o diagnóstico de algumas pessoas que eu estava atendendo. Olha como uma coisa, parece um imã, não sei. E aí eu queria um psiquiatra, demorei para achar um psiquiatra especialista, porque não é diferente. Sim. Daí, quando eu encontrei o psiquiatra especialista, ele também estava procurando uma TO especialista, que é também raro, é mais raro ainda, porque tem poucos profissionais no Brasil, TO, né? Então... Como um todo, né? Com TO como um todo. Então, assim, eu achei que eu queria indicar, ele achou que ele queria indicar, e a agenda começou a lotar mesmo, né? E eu comecei a estudar bastante desde então. E hoje a gente tem, eu sou gestora do Girassol Sensorial, grupo para adultos no espectro. O Girassol Sensorial tem várias ações, né? A gente vai fazer nosso primeiro webinário agora,
né, no próximo sábado. E, inclusive, o link vai ficar nesse vídeo, né? A posteriori. Pronto, o webinar vai acontecer e depois. o link vai estar aí, porque vocês poderão assistir em outros momentos. E o grupo para adultos no espectro, a gente faz diversas ações educativas, tem o grupo de bate-papo no WhatsApp, é gratuito, é interativo, é educativo mesmo, a gente, sabe, grupos para autista é uma loucura, assim. Você acorda de manhã, tem 1000 mensagens. Bom dia, não sei o que lá. Horrível isso, assim. Então, eu decidi fazer um grupo diferente, onde as pessoas, a gente discute temas específicos, vamos discutir depressão no autismo agora. Então vocês colocam um tema para poder já ficar orientado o que vai ser discutido. Ninguém fala bom dia, boa tarde, não tem isso. Vamos falar tal coisa sobre depressão. O que vocês acham? Como vocês vivem isso? Tá. Aí tem uns 2 dias de interação, fecho o grupo, eu analiso as respostas, todas as respostas, faço um resuminho, aí gravo os vídeos. Aí passo umas 3 semanas de vídeo, de orientação e tal, de acordo com o que eles falaram. E daí vou postando, e nisso a gente vai abrindo para interação, o que vocês acharam do vídeo, aí fecha de novo, entra pro próximo tema, assim vai. E como é que você pensou, assim, qual foi a necessidade de trazer esse grupo, assim, o que você, para iniciar, eu sei que vocês tiveram a cartela de clientes, chegou o pessoal, mas como é que você pensou, poxa, eu preciso criar um grupo? Né, então, foi o Dr. Lucas, né? Sim. O médico psiquiatra, parceiro de direção sensorial, né? Dr. Lucas falou, Liz, eu tô querendo abrir um grupo de WhatsApp, mas eu não tenho como fazer a gestão. Você tem? Eu falei, me interessa, mas agora eu não posso. Na época eu estava fazendo o lançamento de um produto digital para mães de crianças no espectro até. Daí, logo que eu acabei, assim, eu fiz o webinário e tal, aí no outro dia eu falei, Dr. Lucas, vamos abrir aqui, tudo bem, pode encaminhar aqui o link. Gente, o webinário que eu estava fazendo, eu gastei tanta energia para colocar, 300 pessoas no grupo do Instagram, e cada dia entrava 70 pessoas. 30 pessoas e tal. A gente aí ficou bastante tempo em 70, hoje a gente tem, eu não sei, uns menos de 100, talvez 100 pessoas, o que é um bom número, né, para fazer essa gestão assim. Mas são pessoas de todo o país? Autistas do Brasil e não acho que tem nenhum estrangeiro não, mas tem muitos brasileiros morando fora do Brasil. Sim. Vamos dar só uma recuada aqui na nossa fala. Eu sei que você já falou um pouquinho na sua trajetória, você já falou um pouco sobre a terapia ocupacional, mas de forma estruturada, assim, o que seria terapia ocupacional? Eu pergunto isso porque eu mesmo saí da faculdade de psicologia sabendo de forma bem básica o que seria, assim, quase nada. Né? Então tem muita gente que pode estar assistindo, que pode não ter ouvido falar ou não saber exatamente com o que trabalha. O que seria terapia ocupacional, Liz? Não, então, na faculdade a gente fica com essa pergunta na cabeça, acho que durante uns 2 anos. Minhas colegas, gente, que é mesmo TO? Como é que a gente vai definir TO? Não é fácil. Terapia ocupacional, a gente fala TO, né? Por quê? É uma profissão de saúde. Hoje é outro momento, assim. Então, hoje essa definição é bem bacana. É uma profissão de saúde que usa... O TO é o especialista no desempenho ocupacional. Então, se você tem dor de dente, vai no dentista, né? Precisa melhorar a dieta, nutricionista. E o TO? Você precisa de um TO, qualquer um precisa de um TO, sempre que está tendo dificuldades para fazer o que quer fazer, gosta de fazer ou precisa fazer na minha rotina cotidiana. Então, porque é um profissional de saúde, a gente entende que o fazer humano é criativo, é transformador, mas ele é adoecedor quando essa rotina está desorganizada, desestruturada, quando essa pessoa não consegue se encontrar no dia a dia dela, né? Do jeito que você dorme, como você dorme todo dia, Joaquim? O que você come todo dia? É rotina. Isso vai trazer doença ou saúde para você, para mim, né? Qualquer um. Então, o TO é especialista no desempenho ocupacional. A gente consegue treinar componentes de desempenho ocupacional, dividir aquela tarefa
e conseguir usar o próprio cotidiano, a própria rotina da pessoa para treiná-la a voltar a ser quem ela quer ser, fazer as coisas como ela quer. E trabalhar as potencialidades também da pessoa, né? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que, por exemplo, aprendi já na clínica isso, né? Que por falta de gerenciamento de tempo não consegue ter tempo para poder fazer aquilo que gosta da forma completa, né? De forma potencial mesmo, assim, né? Então, eu acredito que não é só trabalhando nas dificuldades, é trabalhando nas potencialidades também, né? Potencialidades, e no que ela valoriza, Sim. quer, gosta, que faz sentido para ela, né? Então, imagina um acidente de carro onde a pessoa ficou inválida por algum motivo e ela não consegue mais fazer o trabalho dela, que era, imagina, motoboy. Sim. Um motoboy não consegue mais trabalhar porque tem um acidente. O que ele vai fazer da vida? Como vai reabilitar? Então, reabilitação faz parte, saúde mental, educação. Aí quando a gente fala, por exemplo, da dependência química, a gente vê pequenas, lá na Fênix, a gente vê pequenas ações que podem ser feitas que dão grandes resultados, como, por exemplo, gerenciamento financeiro da pessoa né, do dependente químico, esse contato do retorno ao trabalho e tal. Então, a terapia ocupacional... Gestão de tempo. Gestão do tempo também, que foi aquilo que eu falei. Né? Uma pessoa com depressão, que ela não consegue nem levantar para tomar banho, né? Uma pessoa com depressão que não consegue arrumar casa, que não consegue... Tem uma frase que você me falou há muitos anos atrás, que eu gravo até hoje, e que eu falo sempre para os meus pacientes. Tem umas que você falou que eu também sempre lembro. que eu sempre utilizo. Falo, gente, se tá com dificuldade de arrumar o guarda-roupa, começa arrumando uma gaveta. Né? Então você arruma uma gaveta aqui, outra ali, outra ali. Quando você vê, o todo vai tá concluído, né? O guarda-roupa todo vai estar arrumado e você vai ter uma estrutura mental de organização. Tem outra assim, eu não consigo sair da cama, só quero ficar na cama. Tá, vamos pensar na cama. O que você gostaria de fazer na cama para essa cama ficar um pouquinho melhor? Sim. Né? Um passinho para sair da cama, né? Na cama mesmo. Sim, perfeito. E eu acho que é sobre isso que a gente fala, né? Quando a gente trata de... que a pessoa ela pensa na terapia ocupacional de forma prática, né? Na questão de perder um braço ou teve um acidente e tal. Mas existem questões comportamentais, psicológicas, que a gente consegue, né? De ajustar no dia a dia da pessoa, que podem ajudar nela na saúde mental. São várias áreas, né? O Theo tá em hospital, tá na saúde do trabalhador em empresas, tá em clínicas, são... E vamos falar um pouquinho sobre o autismo, né? Que a gente dá derivando. Adulto. O autismo no adulto, o que seria o autismo? Né? O que é autismo, né? O que é autismo? Para começar, então. Pra gente começar. O autismo de acordo com a descrição técnica, né, no DSM-5, descreve como uma desordem do desenvolvimento. Então, para isso, ele precisa estar presente desde a primeira infância, né? Então, dificuldades, a gente vai encontrar dificuldades da comunicação, na interação social e comportamentos repetitivos, né? Agora, o autismo, o que precisa estar claro é que o autismo é um espectro, então, ele é tão vasto quanto o número de pessoas autistas, né? Então, o autismo não tem cara, né? Autismo, grau de suporte. Eu sou uma autista grau de suporte, diagnosticada tardiamente. E também há pouco tempo. Então, o autismo grau... mas você não tem cara, mas você tem empatia, mas você se comunica bem. Mas então, eu sou autista, mas isso tudo não me faz menos autista, né? E não significa que eu não precise de apoio para algum momento da vida, em alguma área da vida. Então, o autismo não tem cara. Então, né, quando as pessoas falam, você não tem cara de autismo. Mas e autismo tem cara? Qual é a cara do não autismo? Tem. Então, a gente tem no espectro, né, desde pessoas com QI elevado, com altas habilidades ou superdotação, pessoas, a maioria, né, dentro de uma média em termos de função de inteligência, né? E pessoas com nível 3 de suporte, são pessoas que precisam de suporte substancial na vida, né? Para trabalhar, talvez não
possivelmente não consigam trabalhar. Desde o nível 2 já é bastante difícil. Então, é um suporte muito substancial. Então, mesmo. são 3 níveis de autismo? 3 níveis que hoje a gente entende por nível 1 de suporte, nível 2 e nível 3, de acordo... Essa palavra espectro significa que abrange todos esses 3, né? Espectro autista. O espectro é tudo que vai... Imagina o arco-íris é um espectro de cor, né? Sim. Tudo que vai de um, vamos dizer assim, taxa de sangue no seu corpo, né? Vai de 0 a não sei quanto lá. Sim. Então, ela está em algum ponto dessa linha aí. Então, espectro autista, espectro vem da ideia de uma ampla variedade de manifestações das características autistas e não sintomas. Eu prefiro característica e não sintoma, porque não é doença, né? É porque é isso que eu ouvi falar, não é uma doença, é uma condição, não é isso? É uma condição, não é uma doença. É um cérebro diferente. Sim. E daí a gente vem para o campo da neurodiversidade, né, Joaquim? Sim, fala um pouquinho sobre essa questão da neurodiversidade. Neurodiversidade, então, com o passar do tempo, né, os estudos começam a entender que os cérebros são diferentes em uma parcela muito grande da sociedade e cada vez maior. Sim. Cada vez maior por conta dos diagnósticos, né? Então, a gente pensa no autismo, na dislexia, tudo são um cérebro neurodiverso. O que é o neurodiverso? É que tá diferente de um cérebro típico, neurotípico. Neurotípico é a maioria da população. O desenvolvimento neurotípico é aquela criança que se desenvolve dentro daqueles padrões esperados e tal. Então, quem diverge, sai desse desenvolvimento, por exemplo, esperado, com características diferentes em alguma área dos processamentos mentais, neurológicos, né? Então, a gente vai entender que é um cérebro atípico, neurodiverso. Aí vem o termo neurotribos também, né? Para identificar essas pessoas, TDAH, dislexia, esquizofrenia, sabe? Sim. São todos... E me fala assim, porque eu acho interessante quando você fala sobre a neurodiversidade, não entendendo apenas como sintomas, como questões negativas, né? Falando mais também sobre as diferenças, né? Agora fala um pouquinho para mim sobre essas diferenças comportamentais, talvez características que eles possam ter. Então, uma questão antes disso interessante sobre a neurodiversidade é também o fato de que a neurodiversidade é um ponto de contribuição social, né? Então, quantas pessoas neurodiversas a gente vai destacar e olhar que são cérebros justamente por pensarem diferente, pensar de uma forma diferente, traz soluções diferentes, ideias diferentes. Novas visões de vida, novas visões de mundo. Tempo granding. Sim. Como é que o cara da Apple lá? Que eu nem acho que ele é um bom exemplo, mas tudo bem. Tem o Elon Musk também, cara. né? O Elon Musk tem... Eu vi esses dias a Cia, que é uma cantora, né? Que era uma cantora que ela tem muita dificuldade de falar em público, tanto que um dos CDs dela, o CD dela se chama 1000 Formas de Medo, porque ela considerava aquela coisa que ela tinha, a dificuldade que ela tinha de falar em público, como se fosse uma fobia social. E ela foi... depois diagnosticada tardiamente com autismo. E aí ela falou que a partir daí ela conseguiu se encontrar, falar sobre isso e até criar arte sobre isso, né? Que é um artista incrível, com uma voz incrível, né? E acontece bastante no autismo adulto, Joaquim. A alexithymia é o termo usado para essa dificuldade de perceber sentimentos e descrever sentimentos, falar sobre esses sentimentos e dar nomes aos sentimentos. Porque tem relação com uma coisa que chama interoceptores, percepção do próprio corpo, né? Então, é muito difícil. E aí, essa é uma via, a via da arte, da expressão da arte. Você não precisa saber qual é o seu sentimento. Escolhe uma música, tá bom, não sei dar o nome, não sei o que eu tô sentindo. É alguma coisa, mas não sei. Mas é algo parecido com essa música aqui, né? Que música é essa? O que ela fala? Então esse é o meu sentimento, é isso mesmo, eu tô sentindo isso mesmo. Então isso já tá falando da contribuição da terapia ocupacional,
na parte dessa dificuldade ou dessa interação com os autistas adultos. Ontem mesmo, né, estava conversando com uma adulta autista, grau 2 de suporte, e ela... Eu tô ainda conhecendo ela, a gente fez um combinado, né, como lidar com crises. A gente estava fazendo um board sobre isso. Na hora da crise, por isso que algumas terapias precisam ser adequadas. O frontal não funciona. Não adianta numa TCC. Não vai responder, o cara não vai responder com as estratégias de TCC. E o psicólogo não vai entender, a pessoa não vai entender, a pessoa vai se sentir estúpida, né? Porque não vai evoluir no tratamento. Não evolui e piora as coisas. Então, tá, você não vai conseguir lembrar de nada, eu sei. Mas a gente vai fazer um boardzinho, um papelzinho, né? É um Canva que a gente estava fazendo para você. Aonde você vai colocar? Eu vou colocar na minha... A gente decidiu, pensou vários lugares. Atrás do celular. Então, na hora da crise, ela pode acessar fácil e ler o que eu posso fazer. Daí, dentro desses esquemas que a gente estava escrevendo, com imagens, né, do Canva, daí tinha uma, assim, contato com... Relaxar o corpo. E que alguns autistas falam, cara, que relaxar, não consigo relaxar, não sei o que é relaxar. Isso, né? Não tem nem corpo, como é que vai relaxar, né? Não, as questões sensoriais. Conexão com o corpo, né? Imagina que você não tem um tato. Imagina se o tato tá para baixo de modo que você não sente, ou tá hiperestimulado de modo que tudo que toca dói. Demais. Tato é corpo, você não tem corpo, basicamente. Interoceptores, que são receptores de dor, perceber sensação de sede, fome, frio. Os caras às vezes não funcionam. É como se estivesse desconectado ou conectado diferente, na verdade, né? Não bebe água. Não sei, não sente sede. Não sente fome, alguns, né? Por causa dessas... Imagina, que corpo é esse? Como é que eu vou me encontrar nesse corpo, né? Mas aí a gente tava... Eu achava que ela não... Ia me dizer que ela não conseguia relaxar, né? Tá, conseguiu relaxar? Não, relaxar pode deixar aí, eu consigo. Por que você consegue relaxar? Porque eu faço, desde criança, atividade física, circo e tal, não sei o quê. Então tá. Aí, quando a gente chegou na hora dos sentimentos, nosso combinado foi entrar no quarto, porta fechada, se ela estiver desregulada, porta fechada, escolher uma música e expressar com o corpo. Expressar com o corpo aquele sentimento. Precisa dar nome. Agora, não tudo bem, mas isso, como pareceu? Não, uma boa ideia. Tá, combinado. Eu acho importante porque a minha monografia foi sobre arte, né? Então, meu tema de conclusão de curso de psicologia foi sobre como a arte pode ajudar a gente histórico, né, gente? Nos transtornos como um todo, né? Pinel, né? Exato. Então, tipo assim, você utiliza muito da arte também no seu trabalho, né? A questão musical, a questão corporal. Fala um pouquinho mais sobre isso que você começou a falar também. Como é que a gente pode utilizar na ajuda, né, no tratamento de autistas e adultos, a arte como um todo. A arte, muitos artistas autistas, né, Joaquim? Inclusive, né? Falam aí, não sei. Eu falei da Cia. Eu não conheço. É uma cantora internacional. Deixa eu pensar outro artista. Por mais famosa que ela seja, pode ser que eu não conheça várias. Eu lembrei do Danilo Gentili aqui, mas ele não é artista, né? Letícia Sabatella, que é uma atriz. O do Silêncio dos Inocentes. O Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Que aí, muitas vezes a arte serve até como forma de sublimar mesmo aquelas dificuldades, né? Aqueles problemas. Então, a arte, muitos também. Artistas autistas, criatividade é um ponto forte do autismo, né? Sim. Criatividade. Mas peraí, é para todos? Não, espectro, lembra? Tá dentro do... Espectro, Tem uns que... Não, vão para a área... Antigamente se achava, o pensamento antigo, né? Que o autista era muito direcionado com matemática, engenharia, sementes mais, assim, números. Sim. Hoje não, hoje a gente já vê bastante médicos. Sabe aquela casinha do Word? Sim. Esse pensamento em casinhas, assim, em conjunto de coisas e memória muito boa. Então, muitos médicos, muitos cientistas,
No grupo Girassol Sensorial tem muita gente com altas habilidades. Me fala um pouquinho, todo autista tem uma potencialidade, assim, uma habilidade... É um mito, né? É um mito, porque a mídia retrata essa... Eu costumo ver isso, o pessoal demais. fala assim, não, o autista, é só de você descobrir o potencial, né? A questão que ele é fora do comum, né? E não sei se... Excentricidade tem, né? Todo autista é meio estranho, né? Sim. Aí o pessoal, quando... No processo de tratamento, sim, geralmente, né? Poxa... Estranho porque não está na norma do... É porque... Então, acho que isso é legal falar. Imagina uma criança, Joaquim, no jardim de infância. Que... Assim, o autista, ele tem dificuldades na comunicação e interação social. Então, quando o neurotípico aprende as regras sociais, a linguagem de uma maneira fluida, não é automática a palavra, autônoma, intuitiva, né, e sem dificuldades, né, dentro do contexto geral, assim, o autista não faz isso. Então, para ele é difícil entender regras sociais. Qual é a regra social aqui? Essas crianças, elas interagem, nossa, de um jeito que eu não consigo. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou chegar ali naquele grupinho? Como é que eu vou pedir um brinquedinho para ela? Não sabe, por mais que ele, às vezes, queira socializar, e essa ideia de que o autista não gosta de socializar também não existe. Quer dizer, alguns sim, é um espectro. Outros gostam e precisam, todos precisam, no final. Mas todos têm uma dificuldade? Todos vão ter algum grau de dificuldade. Em relação a essas regras sociais, principalmente. Aí o que acontece? Olha que coisa. Aí essa criança, ela vai precisar aprender as regras sociais por outras vias. Qual que ela vai usar? Cognição. Então, eu vou olhar... Gravar. Cara, gravar. Toda vez que alguém fala isso, a responde isso. Entendi. Mas imagina, ele não... A dificuldade... Imagina o gasto energético. Fora lidar com luzes. Agora, imagina que essa mesma criança tem questões sensoriais. E tem outras dificuldades. Que ela é hipersensível. Né? A filhinha de Rafa. Sim. Ai, muito som, zoada, ou uma hiperatividade, aquele corpo não está se achando, ela precisa mover. Então, tudo entra para ela, som, imagem, corpo, de um jeito sem modulação, que para a criança neurotípica está tudo modulado. Ela não quer escutar o barulho do ar-condicionado, não escuta. Imagina, tá entrando o barulho do ar-condicionado, tá entrando a luz. Imagina quanto... As exigências das pessoas, né? Não, agora não está na hora de você estar aqui, agora está na hora de você vir para cá. O que ela tá falando? Processamento da linguagem, processamento aditivo, o que é isso? Quando tem... Adultos autistas têm dificuldade de acompanhar mais de 2 pessoas conversando de uma vez só. 3 pessoas aqui já vai ficar difícil. Se é um lugar barulhento, nossa. Qual é a tua voz? Qual é a voz do outro? Qual é a voz do zum atrás de mim? Cara, não dá, não consigo. Então, imagina esses sentimentos dentro de uma sociedade que não sabe disso. Poxa. Que não ensina isso. Imagina um diagnóstico tardio. E não foi preparada. Assim, você está falando de várias coisas que está me dando, né? Não foi preparada para isso, não foi educada para isso, não tem formas, não tem modelos, né? Tanto educacionais, né? Quanto integrativos, né? De forma para incluir as pessoas, né? Menininho é estranho mesmo, é diferente, porque é diferente, então considera estranho, não entende por quê. Que pode sofrer, e ele lidando com aquilo. E todo esse esforço, por mais esforço que faça para interagir socialmente, nunca é o bastante. Autoestima, então a gente vai ter questões de autoestima, porque tem a expectativa dos pais também, esperando que ele faça isso. Enquanto tá tudo acontecendo, ele tem que tirar boas notas ainda. São as questões sociais. Então, aí vem estratégias adaptativas, né? Sim. A terapia ocupacional entra nisso. Não, espera. Primeiro vamos falar para entender a pessoa autista. Dele mesmo com ele mesmo. A gente está entrando na mente de um autista aqui. Essa criança passou aquela fase do infantil lá. Como é que chama? Jardim da infância, né? Daí, imagina, 7 anos. Ela já são demandas bem maiores sociais. Ela começa a ter mais dificuldades.
talvez até questões comportamentais na escola, né? Agressividade, porque o menininho esbarrou, doeu, ela é hipersensível. E ela não sabe disso, ela vai empurrar. Aí estão os dois na coordenação, né? Na detenção, porque chama a mãe e pai, é agressivo, tá com agressividade, não é agressividade, estratégia, é mecanismo de compensatório ali, doeu. Defesa mesmo, para afastar o... Aí olha esse, se eu não aprendo regras sociais, eu vou olhar, aprender e depois imitar, como você falou. Sim. Isso é chamado de masking. Sim. É o mascaramento. A camuflagem, né? Olha lá, qual é o bichinho que camufla? O camaleão. Camaleão, né? Então ele, ou seja, para aquela criança desde sempre que ela sabe que ela é inteligente, sabe que não é adequada, eu vou camuflar, eu vou imitar o outro. E aí com o tempo essa imitação vira uma máscara, um mascaramento. Então, imagina uma adolescente de 15 anos, ela está sentindo a entrada da luz, do som, mas ela finge. Ela não faz mais isso. Ela segura, dependendo do grau mas ela do autismo. Tá sentindo. Putz, imagina. Mas ela está sentindo. Uhum. E aí, são todas... As pessoas tocando e o som influenciando e os hormônios ali no meio também, né? Teve ela é psicóloga, a gente trabalha junto, aí ela falou, Liz, abraçar, ela fica pensando, vai encontrar a tal amiga, ela vai, fulana tem um abraço bem forte, eu vou ter que me preparar para aquele abraço. E precisa mesmo, mas ela não aprendeu outro jeito, né? Sim. Mascaramento, então e aí, rapidinho, e aí se você fala muitas vezes, você não tendo o diagnóstico, você fala, gente, não gosto de fazer tal coisa, as pessoas muitas vezes acham que você é mal educada. Né? Tipo, não dá bom dia porque talvez não entenda, ou porque não abraça, ou porque não toca, ou porque não beija. Então as pessoas falam, poxa, que pessoa mal educada ali, né? E ela começa a mascarar aquilo. E não sabe o grau de energia. Sabe, né? O menininho, né, falou... tem que dar bom dia todos os dias pra minha mãe. É uma exaustão. Parece uma florzinha que precisa ser regada. Que exaustivo. Tem que dar bom dia todo dia. É um esforço que ele faz pra dar bom dia, gente. E tantas outras coisas, né? Sim, e a pessoa ela vai crescendo. Por isso que tem muitos diagnósticos tardios também, fora a questão da especialização. Exatamente, Joaquim. Que é o que a gente até falou, né? Eu acho que as pessoas têm se especializado mais na parte do autismo, entendido que a sociedade ela precisa desse tratamento, desse diagnóstico, enfim, precisa dessa especialização, porém a mascaração e esse masking que você falou, quando você fala, eu consigo enxergar várias pessoas da minha convivência com todas essas dificuldades, que não gostam do toque, que não gostam, né, que tem dificuldades com... E não sabem o que elas sentem, não sabem por que elas se sentem assim. E mascaram, tipo assim, até estilos de músicas, assim, poxa, essa música pra mim, não consigo entender, é muito pesado e tal. Gosto mais de uma música clássica e tal. E aí, por ver que é diferente... Começa a fingir, não, vou ouvir o que vocês querem. Pra ser aceito, né? Porque foi excluído tanto tempo também. Porque foi excluído tanto tempo, exato. Uma estratégia. A forma como dança, a forma como fala, né? Que é o diferente. E as pessoas realmente, até hoje, fazem bullying com essas pessoas. E, como você falou, o diagnóstico fica mais tardio. Essas pessoas ficam rodando fora do radar. Porque são inteligentes demais para poder mascarar. Isso aqui incomodou dessa vez, então é melhor não fazer mais. E tá ali não fazendo até o ponto dela acabar. Preço. Qual é o preço disso? Burnout. Burnout autista, entende? Pronto, me fala um pouquinho sobre essas, sobre essas doenças que podem acabar... Comorbidades, né? Comorbidades, né? Então, o autismo, ele tem um monte de amiguinhos, né? Os comorbidades são bem amigos, TDAH tem bastante, autismo e TDAH. Tem como confundir uma coisa com a outra também. Bastante. Assim, pra pessoa que começa a entender bastante do autismo, sabe ver, né? Sim, entendi. Mas confunde, sim, confunde. Tem que mais. TDAH, esquizofrenia, que mais? Autista depressão. Esquizofrênico? Um autista esquizofrênico? Sim. O transtorno de ansiedade generalizada, né? A ansiedade é muito intensa, altos índices. Imagina, óbvio, uma pessoa né? que passou por tantas pressões, porque a ansiedade fala muito sobre pressões, né? Medo, sobre a gente ter que...
Como eu falei da CIA, né? A fobia social também, porque as pessoas exigiram tanto, né? Muitas vezes, que ela prefere se afastar, Então, essa fobia social dessa cantora pode estar bastante relacionado às vezes está, com demandas sensoriais, sabia? Muito barulho, né? A crise por sobrecarga sensorial, ou qualquer sobrecarga no autismo, sensorial é um grande deflagrador de crises, ela vem igualzinho a um ataque de ansiedade. Taquicardia, respiração ofegante. Qual é a diferença? Nenhuma, mas a origem é outra. E o repertório, e o entorno também. E como tratar, e as estratégias, né? Antes da gente começar a falar sobre isso, Liz, é só para deixar claro, tudo que você está falando não é uma regra para todos, né? Isso aí você já falou. Lembra disso, está né? no espectro, a gente sempre está pensando, porque quando você fala assim, poxa, aí eu penso em tal pessoa, talvez se eu fosse ver um diagnóstico e tal, e se a pessoa não tiver essa questão sensorial, ela ainda assim pode ser, pode. Né? Se ela não tiver o hiperfoco, alexithymia, se ela não tiver, né? Tudo isso é independente, assim, né? São questões que dentro do espectro a gente avalia o todo, não é isso? Entendi. Pronto. Mas ela vai ter questões muito proeminentes sociais, né? Pronto, e é isso que eu ia perguntar. Existe algo que eu posso falar assim, não, isso aqui é um padrão para um autista, assim, todo autista tem questões sociais. A questão social, Alguma mas assim, questão, alguma questão. Não significa que não goste, mesma. não queira, Entendi. Especialmente TDAH, né, vai gostar, vai querer. Quando o TDAH fala mais alto, ele vai querer socializar, mas quando o autismo fala mais alto, ele vai precisar ficar mais quietinho, então, enfim, o autista vai ter questões lá na clínica mesmo, né? Eu lembro do Matheus falando assim, ele chegou todo assim, né? Com cuidado para falar comigo. Liz, os pacientes estão dizendo que você tem toque. Matheus? Tudo certo. Por quê? Porque eu não sento em cadeira quente de jeito nenhum, então. E eles sabem disso. Eu falava, né? Não, ninguém senta na minha cadeira, tá bom? Essa aqui, é a minha. Deixa aqui. Só que eles faziam justamente as brincadeirinhas, né? Vou sentar aqui, vou esquentar a cadeira pra Liz. Só que depois me falaram, eu nunca sentava. Por quê? Porque eu pegava antes. Tocava. E eu tenho sensibilidade, então qualquer quentinho eu sentia. Né? O que essa mulher tem? Ela é uma bruxa, o que ela tem? Ela nunca senta quando a gente esquenta a cadeira dela. Então, tô falando, e depois eu mesma fiquei, não, é que eu tenho um toque, tá bom? Sim, outra coisa que eu tenho um toque. Assume pra poder não ter que ficar... Mas essas esquisitices, né? Então tinha as festas de fim de ano, já fui alguma vez? Nunca fui, né? Realmente. 12 anos. Nunca fui pra festa da clínica, a gente falava, poxa, a Liz não quer confraternizar com a gente. E às vezes vinham me encher o saco, tudo tem que... Bora, Liz, com a gente pra festa, bora, vai ser legal, vai todo mundo. Não vou, gente. Porque são as questões específicas mesmo, né? E também tem isso, né? A gente não falou muito bem, mas o custo do mascaramento, eu acho que é por causa da minha mãe. Minha mãe, ela tem muitos traços também do espectro e eu não sei, eu acho que ela sempre naturalizou essas coisas do antissocial, ela é antissocial. Então, pra mim, é muito natural ser antissocial. Sim. Então, essa coisa do masking, eu não de assim... Claro que agora todo mundo faz masking, hein? Até uma pessoa que não tem, faz masking. Até uma pessoa que não tem autismo faz, imagine. Você, Joaquim, na sua casa é um, lá na Fênix é outro, né? A gente precisa colocar alguns papéis sociais ali em momentos específicos. Porque a gente muitas vezes não está confortável com isso. Às vezes não, exato. Mas tem que fazer, né? E não vai falar, eu não gosto de você, tchau. Não não dá. Vai falar, poxa, não quero vir, não quero falar, não quero... Né? Então, todos fazemos, né? Mas é isso que eu queria chegar, assim, o burnout autista começa a acontecer porque o gasto energético é imenso. Então, né? Nossa, Alice, eu tive essa semana um relato. A empresa tá lançando produto novo, aí teve Dias das Mães.
Eu pensei, cara, por que esse rapaz foi comemorar Dia das Mães depois de uma semana tão exaustiva? Sim. É assim, o autista vai precisar desse recolhimento, entendeu, Joaquim? Entendi. E não é depressão, é quarto escuro, mas não é depressão. Saber que isso acontece, né? Porque senão a gente acaba... É porque a gente está falando de burnout, não sei se todo mundo sabe, que é um transtorno do esgotamento profissional, né? Sempre relacionado ao profissional. Então, às vezes, o autista, com todos aqueles... Você está falando do masking, né? Ele já está lidando com as questões, já tem as questões normais de trabalho e ainda tem as exigências profissionais que, pra gente... muitas vezes a gente pode ir lá fazer um Dia das Mães lá e tal, mas para o autista o custo de resposta daquilo para ele é tão alto e muitas vezes ele está fazendo tanto que pode acontecer. É isso que eu estou entendendo. Ele pode dar uma pifada. Não é isso? Então, tem várias estratégias e olhar para esse comportamento. Essa semana também eu vi de uma pessoa... A empresa tem que olhar para esse comportamento. Imagina. Também, tá? Só pra... eu vi de uma pessoa assim... Né, a gente estava conversando justamente sobre isso. Ela tem uma empresa de inclusão até. Ela é psicopedagoga com uma empresa de inclusão e ela se preparou para uma feira, 4 dias de feira. Ela ia com o suporte, uma funcionária da empresa dela também. Não, uma parceira. E aí o suporte não foi. Ela pensou que ela ia dar conta. Eu falei, o quê? Você pensou que você ia dar conta? 4 dias de feira, de 7... Há muitas horas, de manhã até de noite. Sim. Você se enganou, né? Então, que resultado? Aí depois teve aniversário da mãe. Ai, como é que eu vou falar pra minha mãe que eu não vou pro aniversário? Como é que eles vão entender? Entender que, assim, é difícil mesmo, né? Especificidades, quando você não tem o diagnóstico da pessoa, realmente não é socialmente aceito. Não é. Aí, tipo, quais são as formas que uma pessoa que tá vendo isso, seja um amigo, seja um colega, seja um diretor, né? Pode achar que a pessoa tá com preguiça. Ou o colega faz bullying para poder achar que é uma brincadeira, né? Fazer uma brincadeirinha e tal. Então, a gente não tem uma educação quando a gente tem um diagnóstico. Imagine quando não tem. Mas então... Aí, uma das características positivas do autista, né? Ele é tão determinado que ele vai em frente, ele mantém, cara. Mas aí ele tá esgotado, ele tá esgotado e tem gente que passa anos nesse esgotamento e mantendo o máximo. E porque ele acha que se eu disser não agora, ele vai ser preguiçoso. Esse alto nível de cobrança, esse pensamento rígido, né? Que eu tenho que fazer porque tem que ser feito, tem que entregar nessa data e tem que entregar perfeitamente. É um aspecto positivo que, se não manejado, vira contra. Virou uma doença, né? Eu vi um termo essa semana chamado burnout, né? Que é como se fosse o esgotamento, só que positivo no sentido... Positivo não, no sentido de que a pessoa... Ela já está esgotada, ela já não consegue mais, mas mesmo assim ela continua ligada. Ela continua fazendo, continua repetindo. Ela não aguenta mais, ela está em sofrimento, mas ela continua repetindo. Falta de habilidade de impor limites, né? Precisa trabalhar isso. Pronto, você começou a falar sobre isso, a gente fala um pouquinho dessa parte da terapia ocupacional também, como ela pode ser utilizada para o autista no masking ou com essas dificuldades do burnout ou nas empresas, assim, fale de forma como você utiliza isso. Masking, né? O masking é uma das principais causas de crise no autismo, né? Sim. Por causa desse alto gasto energético. Então, é muito fundamental, faz parte, assim, de todo o processo, porque... Também, muitas vezes, foi feito por tantos anos que a pessoa fala, não sei quem sou eu. Sim. Não sei mais. E tem gente que não tira máscara nenhuma, nem com os filhos, nem com o parceiro. Tem alguns dentro do espectro que está nessa condição. Então, cada um vai ter uma estratégia, mas assim, como fazer o unmasking ou desmascaramento, né? Pelo menos a pessoa ter o conhecimento que ela está fazendo isso, né? Porque... Primeiro, né? Onde está? Onde é que está o masking? Porque assim, a questão não é que o masking é uma coisa horrível, nunca vai fazer. Quando fazer masking, por que fazer, ter isso claro, e se eu tenho, eu chamo de bioenergia, né? E se eu tenho bateria para isso, se eu tenho bioenergia para fazer isso agora, né?
porque a gente tem que... as ferramentas comportamentais, elas existem para ser utilizadas nos momentos que devem ser utilizados com energia. Então, ter essa clareza, a terapia ocupacional vai fazer um desenvolvimento de estratégias para aprender essa gestão dessa bioenergia. Eu que chamo bioenergia, nunca li. E tem bastante ferramentas interessantes para isso. No primeiro webinário do Girassol Sensorial, a gente vai conversar justamente sobre tratamento do burnout. E eu vou falar sobre muitas ferramentas ali. Sim, a gente vai encontrar uma forma de colocar o link, alguma coisa assim, depois quando você tiver... o link na descrição aqui, descrição, né? Tal, tá, da gravação. Quando você tiver, sim. Legal. Pronto. E não só no masking, né? Mas onde mais a terapia ocupacional pode ajudar habilidades, né? Construção de habilidades sociais, comunicativas. Eu tenho um e-book é um projeto de fazer um curso sobre desenvolvimento de habilidades sociais no autismo, né? Então, eu gosto muito de fazer isso com experiências que a pessoa viveu. Então, o que aconteceu essa semana? Pensa aí, me dá uma situação que foi bacana ou que não foi bem. Então, aí a gente refaz aquilo e pensa nas estratégias, né? Tem algo muito singular. Quando você fala assim, eu começo a pensar que a técnica, ela é singularizada para o paciente. Cada um, Não tem como. Tipo assim, é óbvio que você fala sobre o todo, né? De forma generalizada e tal. Mas como é um quebra-cabeças, né? Com a cabeça mesmo, assim, a gente começa a identificar quais são as especificidades de cada paciente, de cada pessoa. É muito difícil você falar assim, não, todas as vezes eu vou aplicar essa técnica. Porque tem um perfil da personalidade do indivíduo, o perfil autista dele, o perfil sensorial dele, sim, né? Então também, tipo, vou trabalhar com o corpo. Às vezes você não tem como conseguir trabalhar com o corpo logo a priori, porque o paciente tem muita dificuldade com o corpo. Então você tem que saber do repertório dele, você tem que saber quais são as máscaras dele, você tem que saber quais são as limitações e potencialidades dele, para aí, depois que você fizer essa linha de base, você começar a preparar um tratamento mesmo, né? Muitas vezes eu peço para filma você andando. E daí eu tô lembrando de uma pessoa que, nossa, ela pisa land muito forte, né? Analisando a biomecânica da caminhada dela, ela tem uma pisada, né? Com muita pressão na lateral dos pés e que traz uma pressão também diferente no joelho, lá quando a gente analisou. E daí eu trabalhei, diminuí essa... E ela não percebia que andava tão forte, batendo mesmo o pé no chão sempre e fazendo hiperextensão de joelho. E a gente trabalhou isso como estratégia de gestão de bioenergia, para gastar menos energia desse corpo na caminhada. E foi uma coisa que ele falou, nossa... Aí depois a gente olhou para as mãos, ele digita. E cada paulada no teclado, gente, que faz barulho. Ele não tinha essa percepção, assim, né? Vamos, calma com a mão. Engraçado é que eu percebo, muitas vezes essas técnicas de você mostrar para a pessoa, primeiro, que ela está fazendo determinada coisa, para depois você modular o comportamento, né? Autopercepção e autorregulação. Exato. Né? E eu acho importante porque, com o tempo, isso na psicologia a gente também faz em outro nível, né? Com o tempo a pessoa consegue ela mesma... o autista consegue, depois de um tempo, ela mesma fazer com outras coisas? Então, claro. Mas é isso, o espectro, né? Vai depender da habilidade, da capacidade cognitiva, do nível de comprometimento. Falou, a pessoa ela tem um caminhar muito pesado que está afetando o joelho, aí você também percebe que Sim, modulou, pesado, começa a modular. E aí, será que ela tem outras coisas que ela faz com muita força? Ela, com o tempo, será que ela consegue reestruturar o pensamento dela, o cérebro, para que ela possa perceber por ela mesma que ela tem outras coisas que ela faz com muita força? Acho que sozinho o caminho é muito longo para isso, né? Precisa de um suporte. É porque, como você falou, é tanta coisa que ela tá tendo que pensar, né? Tanta coisa que às vezes é muito difícil ela, por si só, identificar e modular o comportamento. Porque é isso, né? A gente não falou sobre isso, mas é importante colocar.
São cérebros atípicos, neurodivergentes, em um mundo feito para cérebros típicos. Então, todas essas disfunções, chamadas de disfunções, aí a neurodiversidade vai trazer isso. Por que é uma disfunção? Você está dizendo que é disfunção porque está olhando um jardim e falando todas as flores têm que ser tulipa. Aí vem o girassol, no consultório médico do psiquiatra até que é uma tulipa, o psiquiatra vai falar, olha, você tem com flores muito amarelas, o centro é muito grande, então tem que tomar um remedinho, que você está com a síndrome do girassol, sei lá, né? Então, um pouco da neurodiversidade é essa reflexão. Mas espera, talvez a diferença seja parte da humanidade. Talvez a gente construiu um mundo que não abraça a neurodiversidade. E porque é um mundo construído por cérebros típicos. Sim. E não comporta, né, essa Me fala, Liz, o que você acha que poderia ser feito? Pergunta de $1 milhão, né? O que a gente pode fazer? Porque, sinceramente, assim, de forma o governo, a política, as escolas, a religião, eu acho que teria que ter uma mudança integral em todos os paradigma, né? De paradigma se a gente falar só de adaptações que a gente precisaria fazer para os tipos de cérebro, né? Assim, tem os preconceitos, tem tanta coisa, um caminho árduo. Nossa, historicamente a gente está bem longe de uma sociedade inclusiva mesmo, né? Sim. Mas eu entendo que quanto mais as pessoas autistas falarem sobre quem elas são e romperem essa barreira, né, de não se expor, não falar, olha, por que não falar, eu não... Cara, tem 3 pessoas conversando, gente, não vou entender, dá licença, não é que eu não gosto de vocês, sim, é porque eu não consigo acompanhar mais de 3 pessoas, não. Né? Ao invés de falar, não tá entendendo nada, né? Aí quando alguém pergunta alguma coisa... É um sofrimento isso, né? Fica assim, meio sem graça, a pessoa, nossa, que mulher estranha. Sim. Cara, você vai ser estranho de qualquer jeito, é melhor dizer logo, é o seguinte, não quero isso. E se expor nesse sentido, né? Porque tem muita gente, como você falou, que utiliza essa máscara por tanto tempo, que acaba não educando as pessoas ao redor. Então, se, por exemplo, falo isso para todas as pessoas que se sentem diferentes, né? Não apenas as que têm o diagnóstico, mas para qualquer tipo de diferenciação que você tenha, você exponha, tipo assim, eu não gosto disso, eu digo não a isso, eu não quero que isso seja... Por mais que seja difícil, Por mais né, que seja Joaquim? difícil, porque senão você está educando, não falo só... Deseducando. Você está deseducando. Está educando de forma errada as pessoas de que de que elas podem te tratar do jeito que elas quiserem, né? E eu acho que isso para todo mundo, gente, é saúde mental, quando a gente fala de colocar limites, de dizer não. A gente fez muitas terapias sobre a importância de dizer não. Lembra do silêncio? A terapia do silêncio, né? E o quanto é importante a gente respeitar o espaço do outro, mas antes da gente respeitar o espaço do outro, a gente tem que respeitar o nosso próprio espaço. Porque se a gente não respeita as nossas limitações, quem é que vai respeitar? Se você não fala, como é que a gente vai saber? Né? E especialmente para quem sofreu bullying, né? Porque essa sensação de não aceitação, de exclusão, é tão difícil ter medo de ser excluída porque eu vou falar isso, né? É isso. Mas mesmo assim, tipo, você não é mais aquela criança. E se um adulto fizer chacota com uma característica sua, eu entendo que é uma pessoa que precisa de distância, que não vale a pena estar perto, né? Já está mostrando quem é e que legal que ele está mostrando que é assim, você deixa bem longe. Sim, você se afasta desse tipo de pessoa, né? Porque é muito interessante, assim, eu acredito que existe uma dificuldade das pessoas entenderem o diferente como um todo, tá? Assim, a pessoa que se comporta diferente, não apenas em relação ao... Por uma questão de poucas pessoas têm se colocado a cara mesmo, né? Assim, juro pra você, há tempos atrás, quando falava-se de autista, eu pensava naquelas pessoas que foram colocadas estereotipadas e tal. Não conseguia abrir, não tinha repertório, não via...
para poder entender. Não existe uma promoção de saúde efetiva que fale sobre formas de trabalhar, de tratar, de se relacionar com pessoas autistas. Então, você falou o que fazer, né? Eu acho que essa briga é política. Sim. É uma briga mesmo por espaço, né? A comunidade autista ela é bem presente nesse ponto. Mas é também um campo de batalha na vida de cada adulto autista individual, assim. Na sua micropolítica não também. É? Se cada um fizer um pouquinho ali, né? Quantas pessoas vão ser afetadas? Tipo, você é autista, não tem cara. Muitos se calam ou ficam com raiva ou acabam sendo agressivos com essa pessoa. A gente tem que ter um pouco de calma para educar também, né? E enche o saco às vezes. Muitos falam para mim, nossa, eu cansei, Liz, eu não quero mais nem saber, enche o saco. Tudo bem que enche o saco, mas assim, quanto mais a gente consegue explicar, e não é um momento para aquilo, assim, ó, você tem 20 minutinhos para falar com você agora, 5 minutos, né? 5 minutos. Seguinte, autismo é um espectro, por isso que você não vai ver cara. É uma gama de manifestações. Então, presta atenção que você vai falar nisso. Tenta se educar mais sobre isso próxima vez, né? Então, Liz, nós fizemos umas perguntas para o público, né? Fizemos uma caixa de perguntas no site, no canal da Clínica Fênix. E a maioria das perguntas, elas foram direcionadas a essa questão. Tenho, sei lá, 30 anos, já sou um adulto. Como é que eu consigo identificar em mim características, né? Como é que eu consigo perceber características do autismo em adultos em mim? Então, se você sente um desconforto no contexto social, uma ansiedade, um friozinho, né? E isso se sempre está ali presente, não é em alguns momentos, é sempre presente. Se você tem dificuldade de sentir seu corpo, se você tem não sente fome ou sede, ou demora muito para sentir, ou dor, né? Ou tem uma sensibilidade muito grande, são questões sensoriais que é muito comum estar presente, mas nem sempre precisam, né? Devem estar. A curiosidade, teve uma pessoa que falou assim para mim, que quando ela vai tirar sangue, ela sente da onde vem o sangue. A veia, qual é a veia? De longe, assim, tá saindo sangue. Falei, nossa, será que ela sentiu? Eu até pergunto, nossa, mas isso eu nunca tinha ouvido, será que é assim mesmo? E depois eu ouvi outro falar a mesma coisa. E outro relato que a pessoa ouvia, olha o grau de audição. A corrente elétrica passar no fio. Eletricidade. Escutava a corrente elétrica, mais de uma pessoa. E um outro muito curioso também foi essa menina, ela tem aquele tipo de memória extraordinária, ela lembra de tudo, assim. E ela falou assim, que ela teve nesses lugares de estética, ela falou, nossa, tá com cheiro de caju aqui. Aí a moça da recepção falou, como assim? Você tá sentindo cheiro de caju? Menina, a moça do caju passou aqui umas 5 horas atrás. Imagina, que loucura. Imagina, essa e como é isso? Né? Viver com isso o tempo todo. E que estímulo, que deixa sobrecarregado ao mínimo, né? Imagina começar com uma pessoa com um cheiro estranho. Ai, não gosto daquela professora. Quando você vai ver, é o cheiro dela. É o cheiro, às vezes é um cheiro som. Cheiro de café. Ela só vem com cheiro de café. Cheiro de cigarro, cheiro de... Então, aí ouvindo esses adultos autistas, eu pensava, por isso que nos cursos para atender crianças, as pessoas falavam, não vai com brinco, não vai com... Agora eu entendo muito melhor, cuidado com o cheiro, a temperatura, né? A gente tem que olhar tudo isso. Então, são exemplos para que as pessoas comecem a identificar algumas coisas. Não que elas vão fechar diagnóstico dentro de casa, nem nada, né? Mas que elas possam buscar dificuldade de falar sobre os sentimentos, pensar muito, o hiperfoco, né? Hiperfoco. Aquela coisa, um pensamento obsessivo sobre um tema e Ele quer saber muda tudo sobre o tema. Muda o hiperfoco, muda. O tema depois é outro, depois é outro, depois muda é outro. menos do que o TDAH, né? Sim. Mas ele muda. Sim. Restrição alimentar,
que muda também. Sim. Às vezes quer comer só sopa, depois só feijão. Questões relacionadas a esse comportamento, né, de precisar esconder o seu eu autêntico, porque você acha que as pessoas vão te aceitar melhor se Essa você... questão do masking, para mim, foi esclarecedora, assim, sabe? Eu acho que muito legal, muita né? gente... isso também é uma grande característica, porque... Aí, pronto, se a gente puder dizer, praticamente todos fazem. Todo mundo faz masking. Todo mundo, mas o autista, ele faz o nível de estar no mundo, né? E com outro... Com... o masking vem construído de uma outra, com uma estratégia. Com a estratégia de sobrevivência, assim, né? De enfrentamento, a palavra. Enfrentamento. De sobrevivência, de enfrentamento. Muitas vezes, né? E se você fica exausta com interações sociais, um neurotípico não vai ficar. Ele gosta, ele ama, e é legal. Mas pra você pode gostar, você pode amar também, só que vai ter uma hora que você vai ficar, assim, isso vai te cansar e você só vai precisar de um quarto escuro e não querer ver ninguém. Não é que você não gosta da pessoa, é porque você precisa recarregar essa bateria, assim, né? E precisa mesmo. Então, acho que esses são algumas dicas. Se você percebe isso, o que fazer, né? Gente, aí é o segundo ponto. Profissionais especializados é uma raridade, mas é muito importante que você... Procure profissionais especializados. Ou, no mínimo, você combine com a pessoa, o seu psiquiatra, o psicólogo. Alguns são muito legais e falam, olha, nunca atendi um adulto autista, tá bom? Mas eu vou estudar. Mas eu vou buscar entender. E assim, isso faz toda a diferença, né? Porque a questão é que vão ter alguns modelos de tratamento que, infelizmente, não vão conseguir ajudar. Não funcionam, né? Não vão. funcionam. E cabe a pessoa também, né, como você falou, conversar com o seu terapeuta para ver se ele se sente apto para poder, né, se tiver o terapeuta, ou, enfim, procurar um profissional especializado, que eu acho que é a melhor coisa. Redes de apoio, né? Algo assim. Muitas pessoas chegam no girassol sensorial identificando que acha que está no espectro, né? Busca o Girassol Sensorial, grupo para adultos autistas no YouTube, porque tem muita informação, assim, você vai conseguir achar muita informação para você entender se você está mesmo no espectro, compartilhar com os profissionais também que te atendem, né? Olha, eu vi esse vídeo, o que você acha sobre isso, sabe? Compartilhe mesmo. Deixa o profissional também mais... à vontade para dizer que ele não sabe, não é especialista naquilo, né? Faça essa pergunta direta, seja direto, e eu acho que é por aí, assim. Para entrar no Girassol Sensorial, no grupo de bate-papo... Eu ia perguntar isso. E aí, Liz, como é que faz? A gente faz uma seleção de modo que, para garantir a segurança do grupo, garantir, né? Não garante, mas ajuda, assim. As pessoas mostram a cipteia, eu peço para tirar o nome, né? E só mostrar assim, você tem carteirinha? Me diz aí se tá no espectro mesmo, daí eu libero a entrada. Mas se não tiver, não entra. Então. Mas como é que faz para poder a pessoa entrar? Ela entra em contato? Então, tem o Instagram, Girassol_sensorial. Dá para dar... No Instagram tem o link do bate-papo. Todo o canal do YouTube, o canal também Girassol Sensorial, Girassol_sensorial, vai ter na descrição o link para entrar no grupo e conversar com a gente. Perfeito, Liz. Então, vamos fazer suas considerações finais, assim, o que você... enfim, você falou bastante do Girassol Sensorial, falou que vai ter um vídeo novo. Primeiro webinário, né? Primeiro webinário, e onde a gente vai tratar sobre... burnout autista, né? Que você falou, tratamento. Então, se você está interessado em saber mais do burnout autista, lá no canal do Girassol Sensorial tem uma série de 4 vídeos muito bons, assim, sobre causas do burnout autista. Ele foi baseado em um curso recente que eu fiz com o Dr. Tony Attwood. Ele é uma referência australiana e foi a base, assim, para construir esses vídeos para vocês, sabe? Então, é legal identificar o que é o burnout autista, né? Para você aprender a pelo menos entender se você está no burnout. Toda autista... É interessante.
as projeções são que todo adulto autista vai estar em burnout em algum momento da vida. Então, se você puder prevenir, é ótimo. Né? Sim, perfeito. Gente, Liz, agradeço você ter aceitado o meu convite. Assim, é sempre muito especial fazer essas interações com você. A gente já fez outras, né? E gosto muito de te ouvir falando, viu? Legal, Seja sempre bem-vindo aqui. Quando a gente tiver algum tema legalzinho, a gente vai conversar. Legal. Viu? Muito obrigado. Gente. E, pessoal, agradecer a vocês por terem audiência aí, por estarem assistindo, né? Nosso canal está crescendo. A Clínica Fênix tem proporcionado isso pra gente, essa promoção de saúde. Eu acredito que é uma das melhores coisas que a gente pode promover, é a saúde, né? Uma das melhores formas de saúde que a gente pode dar é a promoção de saúde. Então, falando um pouquinho sobre, sempre com temas atuais, sempre temas que me causam muito questionamento, né? Sempre tentando trazer para vocês aqui um pouquinho de saber em relação à saúde mental. Então, até a próxima, pessoal. Vamos ficar por aqui e não esquece de curtir, compartilhar, mostrar para quem você acha aí que está precisando ver esse vídeo aí, porque eu tenho certeza que, assim como eu, você pensou em algumas pessoas que podem estar precisando assistir esse vídeo, tá bom? Obrigado, pessoal, e até a próxima.